Tá bom. Então, boa noite. Estamos gravando, estamos aqui começando mais esse encontro da cocriação ou coescrita emergente, né? Pelo cluster do Emergir aí, em plena quarentena, ouvindo as histórias malucas de autocuidado, quem vai tirar o próprio gesso, quem vai tirar o próprio ponto. E bom, a gente se reúne aqui hoje para dar os próximos passos no processo de coescrita de ainda não sabemos exatamente o que, possivelmente um e-book, com a temática que sim está definida, de regeneração e, mais especificamente, culturas regenerativas, né? Acho que para quem está chegando aqui pela primeira vez e, de repente, para quem vai ver esse vídeo aí depois no YouTube pela primeira vez, sempre vale a contextualização. Então, vou fazer o meu melhor aqui para ser conciso. Ano passado, o cluster do Emergir foi convidado a escrever um texto para uma revista de Malta, chama Philosophy Sharing. E o texto era um texto sobre filosofia e a temática era aberta. Eles falaram basicamente que vocês podem escrever de qualquer coisa. E aí esse convite na verdade veio até mim, né? Como uma pessoa eu abri isso para a rede. E aí a minha foi na verdade fazer coisa de várias mãos, de várias perspectivas, né? E a maneira que aquilo se momento foi até simples, assim, né? Eu abri um pad, um doc colaborativo, eu coloquei uma temática e basicamente pedi para as pessoas colaborarem, colocando as suas perspectivas sobre aquele tema e construindo nas ideias anteriores que já estavam ali. Para minha surpresa, o texto saiu, né? Eu fiz um trabalho final de pôr as coisas, né, juntas e deixar com uma cara só. Na verdade, meu trabalho foi muito pouco, né? Eu tive que fazer poucas coisas, o texto foi enviado, foi publicado, era uma revista impressa. Eu não peguei uma cópia impressa porque está lá em Malta, né? Mas isso saiu. E aí, esse ano, o editor da revista me mandou um novo e-mail e fez o mesmo convite. E eu pensei na mesma coisa, né? Eu achei muito interessante o exercício e soltei para a rede. Isso foi em meados de fevereiro. Porém, nesse momento eu estava numa viagem, eu estava com pouca disposição para animar esse processo, né? Para jogar energia nele. E eu tentei o mesmo método, um pouco mais aberto, e não funcionou tão bem quanto da outra vez. Mas ainda assim, algumas coisas foram geradas, né? Claro, interesse por várias pessoas, inclusive algumas pessoas já escreveram textos, mas a gente não trabalhou em um único texto. E aí o que acabou acontecendo foi que a gente perdeu o deadline dessa revista, porque basicamente o editor não respondia os meus e-mails, assim, né? Quando ele respondeu, ele falou: desculpa, já passou a data. Mas aí, como a coisa já tinha iniciado, o que a gente começou a pensar é o que a gente faz primeiro com a vontade que foi gerada através da rede de trabalhar em uma coescrita com essa temática, e segundo, o que a gente faz com os textos que já foram gerados, né? No caso da Carol e da Lua, que não estão aqui hoje. E aí surgiram algumas ideias, né, da gente de repente fazer um e-book, da gente pensar em uma coletânea de textos e trabalhar junto ao redor disso, né? E aí, a partir dessas ideias, a gente vem se reunindo, já esse é o terceiro encontro para falar sobre isso, e cada encontro foi dando, vamos dizer assim, um sabor diferente a esse processo, né? No sentido de que a gente percebeu primeiro de que de repente escrever um texto só não era o ideal. Então, de repente, ter realmente vários textos com diferentes perspectivas sobre o assunto. Mas também seria legal, de repente, a gente pensar em uma introdução e um fechamento para essa coletânea, que aí sim seriam textos que a gente escreveria juntos. Então, esse seria um possível formato, né? Mas no último encontro, o que a gente percebeu é que antes da gente decidir e começar a escrever qualquer coisa, tem um passo anterior que é importante para a gente tomar,
que é justamente entender as nossas intencionalidades, as nossas intenções nesse processo. Ou seja, o que cada um quer fazer nesse processo, né? O que está chamando cada um para esse processo. É importante que a gente entenda isso, porque daí a gente, né, tem um direcionamento do que é que a gente vai fazer. Se é mesmo um e-book, se é um livro impresso, ou se é uma coletânea de blogs, ou o que quer que seja, ou se é simplesmente esse processo de conversas que a gente está tendo, que estão sendo gravadas, enfim. E aí, com essa, vamos dizer, necessidade em vista, na última conversa também a gente discutiu sobre a possibilidade de um exercício da metodologia Dragon Dreaming, que poderia nos auxiliar a entender as diferentes intenções que nos trazem aqui, né? E aí a Ju se prontificou a facilitar o círculo dos sonhos para que a gente possa, eu imagino, né, compartilhar as nossas intenções e a partir daí construir uma visão um pouco mais clara, né, do porquê da gente estar aqui. E esse é a proposta do encontro de hoje. Então, eu imagino que a gente... Bom, eu vou passar isso para a Ju, ela vai explicar melhor. Mas eu espero que ao final disso a gente consiga, né, ter uma clareza maior do porquê que a gente está fazendo, de repente o que a gente realmente vai fazer. Acho que da contextualização é isso, assim. Maravilha. Posso seguir? Renata e mais alguém chegaram agora. Tudo bem? Vocês pegaram o bonde andando e conseguem acompanhar ou precisam de mais algum esclarecimento? Eu chamei a Renata, acho que vale ela dar uma mini contextualizada. Ela foi a minha parceira que puxou o Cambia Festival em Mariana, e essa semana ela me disse que queria escrever um texto, e aí comentei da nossa coescrita, mas acho que vale ela falar um pouquinho da visão dela de regeneração. Ela trabalha há 17 anos com regeneração cultural de comunidades afetadas por desastres. Fala um pouquinho. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite, Mônica. Esse grupo é muito diferente, especial, assim. Eu sou Renata, esse é o Nils. Boa noite. E eu sou psicóloga ambiental, como a Mônica falou, trabalho com desastres há 17 anos. E não sei se eu tive a felicidade, né, ou a chance infeliz de trabalhar no desastre de Mariana desde o começo. Então, eu estou ainda nesse processo e agora acompanhando o Brumadinho. E eu acho que o momento é propício, assim, para escrever, né? O Nils também manifestou vontade, a partir da experiência dele, ele é holandês, então está trazendo uma realidade também muito presente desse momento. Eu acho que a gente pode juntar os esforços e fazer um material que seja histórico, né? Para esse tempo, para essa dificuldade toda. Gratidão pela oportunidade. Obrigada. Bem-vindo. Nils, você quer falar sobre você? Claro. Rapidinho. Boa noite, sou o Nils. Aqui no Brasil virou Nilson, às vezes. Eu tenho uns 15, mais de 15 anos experiência, vamos dizer, empreendedorismo social, especialmente em reconstrução da comunidade. Eu trabalhava 10 anos com o Instituto Elos, talvez vocês conheçam, com o Diogo Assis. Eu levei o trabalho para a Europa, para a África, para vários países, então tenho muita experiência em traduzir e vamos dizer, traduzir metodologias de um contexto para outro. E, por exemplo, aplicamos esse trabalho e outros trabalhos de regeneração comunitária e participativa também em comunidades com
refugiados, também, por exemplo, em Zimbábue, que é um país que já há anos está economicamente e socialmente mesmo, basicamente no chão, apoiando grupos e ONGs e grupos do multi-stakeholder em recriar realidades. Então, é isso que eu estou trazendo para essa conversa. Maravilha. Grata. Então vamos lá, gente. Acho que agora foi, né? Todos. Acho que é importante as pessoas, quem não tinha se apresentar, porque a gente vai fazer um trabalho que é bem, assim, íntimo, né? Então, Vou me apresentar. A Sofia, Oi. Eu me apresentei, eu não sei, eu me apresentei, tinha menos pessoas na conversa. Eu me formei de arquitetura na Inglaterra e sou recém-formada. Eu me interesso muito nesse processo de regeneração e de ecologia urbana e também sistemas ecossociais. E eu estou lendo muito sobre o tema, estou fazendo muitos cursos online e o Lucas que me apresentou essa oportunidade. E eu estou aqui mais para ver como que eu posso ajudar a criar esse conteúdo com vocês, trazer uma perspectiva minha da situação. Maravilha. Bem-vindo. Acho também que a partir de agora, quem não se apresentou pode aproveitar a rodada do Círculo dos Sonhos, onde todo mundo vai ter voz, e aí já emenda para a gente caminhar um pouco agora. No meu entendimento, a essência do Círculo dos Sonhos é a gente transformar sonhos pessoais em um sonho coletivo. Então, a gente vai trazer E o princípio não tem negociação, assim, a gente traz 100% dos nossos sonhos, da nossa individualidade para a roda, para o círculo, e ao final desse processo, os nossos sonhos pessoais, eles morrem completamente, e aí nasce esse sonho coletivo. Então, é um pouco isso que a gente vai fazer. E isso porque existe um princípio, né, dessa abordagem do Dragon Dreaming, que foi inspirado na filosofia aborígene australiana, que diz que o sonho, apesar do que é dito pela cultura ocidental moderna, ao contrário disso, ele não é subjetivo e não é individual. Ele faz parte de uma dimensão objetiva e coletiva da vida humana. Então, os nossos sonhos individuais são fragmentos, como o Danilo disse no outro encontro, de um grande mosaico, assim, de um sonho coletivo, que é o próprio sonho da Terra, que se manifesta através da nossa subjetividade. Então, existe uma dimensão bastante objetiva, né, nos nossos sonhos, tanto quanto coletiva. E o que a gente quer fazer, assim, exatamente, inconsciente coletivo. E aí o que a gente quer fazer é conseguir coletivizar esses sonhos que aparentemente são subjetivos, mas no final das contas é reconhecer a dimensão coletiva e objetiva da Terra sonhando através da nossa subjetividade, assim, vamos dizer assim. É bem simples, eu nunca fiz isso online com essa quantidade de pessoas. Presencialmente a gente usa um bastão da palavra para falar. Primeira coisa a gente vai fazer uma brevíssima meditação de 1 minuto, só um momento de introspecção para a gente se conectar com quem somos ou queremos ser, com a nossa intenção. Pode ser por ordem alfabética. E aí, depois dessa brevíssima meditação, a gente iria passar um bastão da palavra, onde cada pessoa ia falar o seu nome e uma intenção, um fragmento do seu sonho pessoal, ou um sonho, dentre alguns sonhos, para a coescrita, né? Considerando esse projeto, especificamente.
Tem uma palavra, tem uma frase que é uma pergunta geradora que vai conduzir a resposta. Duas perguntas geradoras. A gente pode fazer uma rodada com uma pergunta e depois fazer uma rodada com uma outra pergunta. As perguntas são: o que precisa ter nesse projeto, nessa coescrita, para que eu me sinta feliz e confortável em participar desse projeto? E o que precisa ter e acontecer nesse processo e nesse projeto para que eu sinta que foi o melhor investimento de tempo e energia que eu poderia ter feito? Essas são as duas perguntas e a gente vai gerando uma pessoa falando uma intenção, que isso implica em falar uma palavra ou uma frase, não parágrafos. E aí a gente vai girando até acabar. E é incrível como geralmente é muito rápido, mas se precisar de alguma intervenção, a gente vai sentindo aqui e quando for necessário ir fechando, a gente pode ir trazendo. Tem alguns indicativos naturais de que é hora de ir fechando. Quando começa a ficar muito repetitivo o processo e as pessoas começam a falar coisas muito parecidas, ou quando vai aumentando o vácuo vai aumentando o silêncio entre uma fala e outra. Uma pessoa fala, aí todo mundo pensa, vê se tem mais alguma coisa. Geralmente, esses dois movimentos são indicativos de que está na hora de ir fechando, finalizando. E aí, o que eu queria sugerir é que a gente já fosse... Geralmente tem um guardião da memória que vai estar ouvindo os sonhos e registrando o nome e o sonho que foi sonhado em algum lugar. Geralmente é feito num cartaz, ali numa cartolina. Eu criei um arquivo aqui, vou compartilhar com vocês, um doc. Parece que o Lucas se disponibilizou a ser o guardião da memória, é isso, Lucas? O doc funciona perfeitamente. Eu ia usar a oportunidade para usar uma ferramentinha, daí podia fazer mas é mais fácil. A sua ideia era fazer cada um colocar o seu ou alguma pessoa ia ficar no doc? Eu pensei de cada um colocar o seu, mas Ótimo. não... Mais fácil. Não, mas é mais fácil só para assim. facilitar, mas... não. Boa. Então, mas essa rodada ela é bem dinâmica, né? Teria que ter alguém soltando as palavras ali, não? Pode ser. O que eu tinha pensado a princípio logo depois da meditação, uma pessoa já começa a escrever, e aí ela fala. E aí, na medida que as próximas pessoas forem falando, antes delas falar, elas escrevem. Isso também é um jeito de dar uma organizada no pensamento. Então, ela escreve e fala, escreve e fala, escreve e fala, escreve e fala. Mas isso seria para facilitar para não ter a necessidade de um guardião de memória. Mas se tiver alguém que está disponível, se o Lucas quiser fazer isso, fantástico. Acho que é mais fácil, talvez, as pessoas escreverem, que daí fica retratado direitinho o que ela quis dizer, e daí depois eu posso fazer uma sistematização disso, algo assim. Uhum. Legal. Eu entendi um pouco. Então, a gente vai escrever as intenções, os sonhos pessoais, o sonho da Terra, digamos assim, os nossos próprios, ou nós vamos registrar o sonho de quem estiver falando? Nós vamos escrever os próprios. Okay. Eu vou deixar a pergunta ali no doc. Mas, assim, eu tô só fazendo um overview, depois, etapa por etapa, eu vou estar indicando. Isso é só para a gente ter uma imagem geral, assim, do que vai ser. Então, em síntese, essa breve meditação para a gente se conectar com a nossa intenção para a coescrita, especificamente, o nosso sonho para a coescrita. Depois disso, a gente volta e aí quem quiser começar, a Mônica sugeriu por ordem alfabética, pode ser legal. Todo mundo pode ir escrevendo junto, mas vamos fazer o seguinte: todo mundo, depois que voltar da meditação, todo mundo escreve o seu sonho, e aí depois a gente só compartilha. Acho que vai ser melhor. Pode ser?
Ótimo. E aí a gente pode ir incluindo coisas na medida que a gente for sentindo necessidade. Posso dar uma sugestão? Uhum. Porque às vezes ir para o doc e voltar, não sei, pode ser. Não sei se pode ser um problema ou não, mas a gente poderia usar o próprio chat aqui, porque depois isso o Zoom exporta pra gente, né? Aí não sei, talvez a gente permaneça aqui na sala, acho que talvez desvia menos a atenção, não sei. Legal. Por mim, ok. As perguntas estão aí, né, já. Uhum. Ficou claro? É só para checar se vocês entenderam um pouco a dinâmica. Uhum. Então tá. E aí uma coisa é que a gente não conversa, exceto para contar o sonho. Então a gente vai escrever aqui todo mundo, né, junto, simultaneamente, voltamos da meditação, escrevemos o nosso nome, 2 pontos, as nossas intenções. E aí a gente abre para a gente compartilhar, para a gente falar isso. E aí a gente ouve um a um, sem comentar sobre o que está sendo dito. E se o sonho do outro já é o nosso sonho, a gente não precisa repetir. A gente está contemplado ali e seguimos. Aí a gente pode ir abrindo espaço para vir outras vozes. Então vamos lá? A gente vai fazer um minutinho de silêncio e a intenção é essa. O que essa coescrita quer ser, né, através de nós? Quando quiserem ir voltando. E a gente vai responder
Primeiro, a pergunta: o que precisa ter nessa coescrita para que eu sinta que foi o melhor investimento de tempo e energia que eu poderia ter feito? O que precisa ter, como ela precisa ser, o que precisa acontecer. Aí no chat a gente escreve o nosso nome, 2 pontos, e responde essa primeira pergunta. Pode ser legal se a gente tiver mais de uma coisa para responder essa pergunta, que já estiver vivo agora, que a gente escreva em tópicos, uma, depois embaixo a outra,
Como estamos? Qual o nível de contemplação? Estamos contemplados até aqui? Benito, a gente estava fazendo um círculo dos sonhos, né, a respeito da coescrita. A gente está finalizando esse processo e acho que você vai conseguir pegar agora com essa finalização. Estamos bem? Algo mais? Como eu disse, foi um experimento, né? O que está acontecendo aqui para mim é algo totalmente desconhecido, emergente. A princípio eu tinha pensado em escrever e falar, mas nesse momento eu não estou sentindo essa necessidade de a gente falar. Como vocês estão sobre isso? Eu acho que, de repente, se alguém quiser expor né, em fala o que colocou, eu acho que eu gostaria, assim, talvez seria legal ter esse espaço. Acho que não como uma obrigatoriedade. Uhum, legal. Então eu acho que a gente pode caminhar para isso. Quem sentir que precisa trazer a sua voz, pode trazer, ou para trazer um outro sonho, ou se precisar reforçar o que foi escrito. Mas é importante que a gente seja breve nisso, para já caminhar para a finalização, que vai ser a gente celebrar o sonho antes dele acontecer. E aí tem um jeito como a gente faz isso, eu vou fazer. E aí a gente já caminha para os encaminhamentos, como estava previsto, para a última meia hora. Acho que eu posso começar falando. E para mim é mais esse exercício de fala é uma contextualização e uma síntese das palavras que eu coloquei. Eu estou sentindo que a gente, de forma geral, no mundo todo, está passando por um momento de muita reflexão forçada, né? Sobre o nosso devir como espécie aqui. E eu tenho muita vontade, assim, eu tenho, na verdade, esperança, né? De que esse processo não seja algo à toa, no sentido de que quando a gente olhar para ele daqui a 1 ano, 2, 5 anos, não seja apenas um evento aleatório na nossa jornada aqui, mas que ele tenha servido como um ponto de mutação para muitas pessoas, quiçá para uma massa crítica, né? A gente fala tanto da massa crítica. E eu acho que essa esperança ela está imbuída em tudo que eu coloquei aqui para esse processo. Eu estou sentindo esse processo como uma das coisas
como é que eu posso dizer? Uma das coisas mais certas que eu poderia estar fazendo nesse momento, né? Uma das coisas mais intuitivas, assim, que eu poderia estar fazendo nesse momento. E é isso, estou contente de que está acontecendo. Eu não ia falar, mas assim, quando eu vi o Dan, eu resolvi assim, que eu acho que um pouco tem de complementaridade do que ele diz. Então, assim, eu acabei vindo para o grupo para poder escrever, mas não havia uma intenção, nem um desejo, nem nada assim, digamos assim, que me trouxesse. Na verdade, havia uma intuição, né? Alguma coisa de entrar e ver o que poderia acontecer. E assim, eu estou surpreso, de certa maneira, de já sentir uma potência do que vai vir. Então, assim, eu estou começando a sentir o processo junto do processo. Eu só quero celebrar, porque foi a reunião silenciosa mais legal e eficiente que eu já tive aqui. Foi incrível. Mais alguma voz ou podemos ir encaminhando para a celebração do sonho? Eu gostaria de compartilhar uma coisa rapidinho. Eu acho que eu espero, eu sonho, eu acho que é importante que a gente se conecte com o nosso próprio processo em nós, em nossas experiências, e que isso fica muito perto de pessoa, né? Que isso não é uma coisa muito abstrata, muito fora. Regeneração é uma coisa, sei lá, tem a tendência agora de olhar para o mundo, né? Mas eu acho que o momento também que é um equilíbrio entre o que está acontecendo fora e o que está acontecendo aqui dentro. E essa meditação no começo foi muito forte. Foi uma vibração muito, só um minutinho, mas ele ficou muito forte. E interessante é que eu estava aqui no Pôr do Sol escrevendo renascimento em relação a novos projetos. Eu, sinceramente, esqueci que teve essa conversa. Entramos falando sobre regeneração. Então, está no fluxo, sabe? Então, nossos próprios processos e nossas próprias experiências, como estão conectadas com essas histórias, é fundamental, eu acho. Se fica muito no abstrato, eu acho que fica menos poderoso. E então estou muito feliz com ver essas caras, sentir isso também nessa conversa. Eu não vou aguentar, assim. Realmente, nossas histórias eu acho que são muito importantes, assim, como mosaico de fundo, né? Não é nem pano de fundo, o retalho de fundo, né, do que a gente está fazendo aqui, realmente é algo que tem uma relevância muito grande, assim, né? E a gente está falando de regeneração, desse processo como um todo. Eu, por exemplo, estou num momento de gerar uma vida, né? Estou grávido com a minha parceira e é impossível isso não influenciar tudo que eu estou colocando aqui, a maneira como eu estou vendo o mundo agora. E me faz, na verdade, querer ter espaço para a gente contar essas histórias aí que a gente está vivendo nesse processo. Não sei como, mas é algo que me veio aqui. Me vieram duas dimensões desse lugar da pessoa, né? Que é a dimensão das experiências, do conhecimento, do viver, né? Da vida, mas tem a dimensão também que é mais profunda, que é se conectar com o próprio sentimento interior, né?
com as impressões do corpo, com as sensações e como sente todo esse processo que a gente está vivendo. Então, eu acho que lidar com essas duas dimensões pode ser bastante poderoso. Se você puder escrever isso com as suas palavras, Rodrigo, no chat, e o Nils e o Danilo, se eles também quiserem escrever com as próprias palavras essas últimas falas, se sentirem que precisam. E aí, acho que agora, se ninguém precisar falar desse espaço aí de fala, eu acho que a gente pode caminhar para a celebração. Sim? Então, vou pedir para vocês fecharem os olhos, sentarem de uma maneira confortável, fazer uma respiraçãozinha, né, profunda, de praxe aí, desses momentos de introspecção. E eu estou falando com vocês desde o futuro, e eu vi esse projeto acontecendo, vi o resultado desse projeto, né, os efeitos dele, desde que ele foi parcialmente concluído, desde que ele cumpriu essa primeira etapa. E eu vou contar para vocês um pouco como foi fazer parte da coescrita sobre regeneração e culturas regenerativas através desse grupo do Emergir. Vou contar para vocês o que emergiu nesse processo. Teve muito movimento na coescrita, estímulos compartilhados, abertura para honrar a terra, para ouvir a terra, para falar em nome da terra, flexibilidade, abertura, cooperação. Esse e-book funcionou como uma voz que trouxe esperança para o mundo, trouxe vozes de pessoas que viveram esse momento, que estiveram presentes nesse momento. Nós tivemos a oportunidade de aprofundar nos nossos relacionamentos, construir amizades, conhecer mais profundamente novas pessoas, se encantar pelas histórias delas. Isso foi possível porque existia um clima de acolhimento mútuo, de aprendizado compartilhado. A gente fez muitas pontes, a gente trabalhou em pares. Houve muita solidariedade, a gente ofereceu feedbacks, entre aspas, positivos e críticos, negativos, sobre os trabalhos uns dos outros de uma forma muito generosa e muito respeitosa. O processo foi dinâmico, leve, ágil. No final, as escritas funcionaram como um todo coerente, as partes estavam integradas e conversando entre si. O conteúdo era profundo e cheio de boas referências, que nesse momento de contexto, de caos e colapso, nesse contexto, funcionou como uma direção, uma estrela-guia, que nos ofereceu aquilo que durante a experiência mais intensa do caos estava nos faltando. Durante todo o processo, emergiu um espaço que importava para todos, que era esse espaço do sagrado, do ritual, da celebração, da poesia, da música, da ancestralidade. Tudo isso contribuía para nos inspirar para um mundo desejável e possível, não só no nível do pensar e do criar, né, do produzir, mas também no nível do sentir,
do corporificar a experiência. As vozes foram trazidas tanto durante a escrita e no resultado final dessa escrita, quanto na facilitação de espaços, nas trocas. Cada um trouxe o seu talento, os talentos individuais tiveram expressão. Teve muito afeto, confiança no processo, confiança na terra, confiança nas pessoas. A gente estava sempre olhando para essa interface entre o nosso eu e aquilo que estava acontecendo no mundo e como aquilo que nós estávamos criando contribuía e respondia a essa interface eu-mundo. A gente conseguiu acolher a complexidade, as ambiguidades, os paradoxos, trabalhando a partir do que emergia do campo. E pelo fato de a gente estar com uma escuta, atenta e um olhar aberto, disponível, a gente conseguia lidar com os conflitos, olhando sempre para qual a nossa, o que nos diz respeito dentro desses conflitos, qual a nossa parcela de responsabilidade na superação criativa desses conflitos. A nossa cabeça estava nas nuvens, mas os nossos pés estavam bem firmes no chão. Pode-se dizer que esse book, ele representa a alma de Gaia. Ele responde a um propósito coletivo que todos nós assumimos com comprometimento. Entusiasmo, assertividade amorosa. E todo esse processo terminou com um encontro pós-catástrofe global, pós-desastre mundial, onde teve muita celebração. A gente conseguiu transmutar a dor, o sofrimento e tudo que está envolvido, tudo que estava envolvido nos momentos antecedentes a esse processo, a escrita, nós conseguimos transmutar isso. Incorporar essa dor e fazer com que ela alavancasse essa direção regenerativa para um mundo viável. Teve muita batucada nesse encontro. O lugar das histórias, as pessoas foi honrado. E no fim das contas, a gente viu que por trás desse projeto existia um retalho de fundo, onde estavam contempladas todas as nossas histórias. Como essas histórias fazem parte de uma grande história, de uma história da Terra que nos perpassa. Esse foi o sonho que a gente sonhou e realizou. Que tal? Acho que a gente pode abrir o microfone e emitir algum sonzinho, né, de celebração. Aí. Nossa, gente, muito bom. Agora esse é o nosso sonho. Renunciamos aos nossos sonhos pessoais e sonhamos o nosso sonho coletivo. E por hora é isso. Tá lindo. E, Gil, a gente vai falar um pouquinho dos próximos passos? Eu acho que a gente pode falar sim. Obrigado, Eu achei muito lindo mesmo. E parabéns e obrigado, Gil, pela... Coloquei a música indígena pra gente ouvir. Eu ia pedir uma música ou uma poesia.
Aê, é muito bom. Então, eu acho que seria bom. Eu posso trazer o que seriam os próximos passos da metodologia, mas eu acho que o que eu senti que a gente acordou no último foi que a gente ia checando o que parece que é necessário, né? E aí, se for combinando, a gente pode ir encaminhando a partir dessas estratégias de facilitações das metodologias ou não, né? Então, acho que eu prefiro ouvir, né, o que é necessário agora. Uma coisa que a gente tinha acordado também no último encontro, que, né, a gente pode usar como referência, é que a gente faria esse círculo dos sonhos. E eu, pelo menos, eu estou sentindo assim que tem muita coisa de síntese para ser feita sobre esse encontro que a gente teve. E é algo que eu vou estar fazendo, alguma coisa mais visual para a gente ter isso. E aí eu acho que um próximo passo coletivo, né, de um próximo encontro que a gente tinha falado, é trazer as referências que a gente tem pensado sobre regeneração, né? A gente falou agora como é que a gente está chegando para essa cocriação em termos das nossas intenções, e a gente tinha pensado no outro encontro para falar de como a gente está chegando a partir das nossas referências, né? Eu sinto que esse seria um encontro legal, um passo legal, para daí a gente começar já a escrever, né, ou individualmente, ou entre pares, ou agora eu não sei como seria esse formato desse próximo encontro para a gente compartilhar as referências, e se esse é o próximo passo mesmo, né? De repente, se alguém tem alguma outra ideia. E eu acho que, assim, as referências também podem ser aquilo que nós já produzimos, tanto para coescrita ou não, né? Acho que referências de forma abrangente. Enfim, uma coisa interessante porque, enfim, acho que a primeira pergunta que a Ju trouxe lá atrás foi o que essa coescrita quer ser, né? Assim, e depois meio que acabou, assim, de fato, ficando na ideia já mais consolidada no e-book e tal, mas parece que eu ainda estou com essa pergunta, assim, o que a coescrita quer ser? E talvez se a gente, nesse pouco tempo que a gente tem agora, eu acho que seria uma grande coisa a gente, de fato, acordar o que isso quer ser, né? Ajudaria, talvez, os próximos passos. De fato, é isso, né? Assim,
Uhum, uhum. É muito bom ponto. Eu acho que assim, se a gente se propõe a fazer um e-book, nada impede, por exemplo, de ter também um lugar online, nada impede. Um Medium é super fácil da gente montar para ter um espaço também digital, mas eu acho que dá para a gente adaptar para diferentes mídias também. Mas eu acredito que o processo de criação do e-book pode, a gente focar na criação do e-book pode abrir as portas para outras coisas também. Eu concordo, assim, imagina, assim, né, a maneira que eu estou imaginando esse book ainda remete lá à nossa conversa há 3 semanas, talvez, né, Felipe? Talvez você e a Carolina, que é a gênese disso aqui também, que seria uma coletânea de textos, né, um mosaico de perspectivas sobre essa temática. E, claro, vai estar, né, super influenciado pelo contexto que a gente está vivendo. Acho que não tem como fugir disso. E eu acho que isso, como uma coletânea, seria um excelente e-book, mas também poderia ser um blueprint para uma série de coisas. Assim, né? Eu consigo imaginar uma série de vídeos. Né? Se a galera animar, vamos animar isso. Ou simplesmente ler isso, ter isso como uma série de podcasts e tal. Então, acho que tem, assim, se a gente focar no e-book, ele é limitante no sentido de que a gente sabe o que está fazendo, mas ele não é tão limitante no sentido de que não existem outras possibilidades depois que ele está terminado, né? Eu gosto disso, é uma coisa que me agrada. Eu fiquei pensando que você poderia ou já disponibilizar um texto, ou mesmo meter a mão no computador e sair escrevendo, mas eu fico pensando também na dimensão da gente ter uma dinâmica para poder colocar cada um o que está sentindo nesse momento, né, no coração, quanto tema de escrita. E que eu acho que cada um colocando assim o que está sentindo para colocar para fora, pode rolar sinergias, pode não rolar, e aí a partir disso a gente consegue ter uma direção também de O que eu ia falar é nessa linha também, que eu não acho que o e-book precisa ser um objeto fim, né? Não precisa ser o fim de nada, ele pode ser só esse primeiro ciclo, a primeira espiral, sei lá. Mas o processo de criação dele me interessa, assim, porque meio nessa linha do Rodrigo, acho que aqui a gente tem um campo bem amplo, assim, né, de diferentes experiências, vivências, e tem esse fio condutor de regeneração, mas se desdobrasse tribos, grupos de estudo, grupos de coescrita ao redor de temas, acho que podia ser um processo mais profundo de entrar em referência, em trocar experiência em grupinhos menores, talvez, e daí fazer um exercício de, sei lá, talvez um report back e volta, uma dinâmica onde a gente possa diminuir o tamanho para a gente focar, e daí para fazer isso é muito o que o Rodrigo trouxe, né? A gente tem que trazer quais são esses campos, né, que a gente pode quebrar. Eu acho que o mapa dos sonhos que o Danilo propôs, colocar esses sonhos, clusterizar ele, colocar ele por temas, talvez, fazer algum tipo de trabalho em cima dessa síntese, pode ser um começo dessa conversa, de bom, tem gente indo para esse lado, para aquele lado, e daí isso como um insumo de uma segunda conversa, acho que daí a gente conseguiria então definir alguns campos, é o que me vem, assim. Assim, desculpa, vai lá. Desculpa. Eu acho que eu gosto desse marco, né, do que a gente vai fazer em primeiro lugar aqui, que não é o fim, mas é alguma coisa, tipo, o que a gente quer criar. Eu gosto de manter a ideia da coescrita, né, que vai gerar um material coletivo que pode ter ilustração, que pode ter outras coisas dentro, pode ter poesia, não sei o que pode ter dentro desse material em si, mas que ele parte de um e-book, assim, que a gente vai disponibilizar.
e que com o tempo a gente vai evoluindo. Se a gente coloca nele também o processo, ou se isso vai ser um outro material, e tipo, primeiro é uma coletânea de texto, depois é uma outra, enfim, edições disso ou não. E eu acho que a partir do segundo encontro, que eu acho que a gente ainda tem que manter com essa ideia de trazer as nossos materiais de referência agora, que seja externo, que seja nosso mesmo, alguma coisa que a gente queira compartilhar no grupo, isso vai trazer talvez esse segundo, terceiro passo de separar. Então eu quero olhar meio que nessa vertente que é que a gente trouxe da primeira vez, de que perspectiva você está olhando. E pode ter, tipo, 2, 3 pessoas que estão olhando de uma perspectiva e queiram aprofundar e falar mais sobre isso, outras pessoas estão vendo de outra perspectiva e querem falar mais sobre isso. Enfim, eu acho que é a partir desse... Porque o sonho de hoje, assim, foi lindo e fica para mim, tipo, muito uma... tá assim, tipo, alma de Gaia ecoando através de alguma coisa que a gente quer fazer e colocar para o mundo. Então também é quase um respiro, um grito, um ar novo dentro desse contexto muito doido, onde o ar é o nosso amigo e inimigo, né, nos tempos atuais. E aí a gente tem um sonho, tem essa vivência de agora, que acho que está dentro de todo mundo, e aí a gente começa a vir numa parte mais de referências e perspectivas dentro dessa fio condutor, e aí vai continuando no processo, né? Eu, por exemplo, já tenho sentido muito, estou sentindo muito de entrar num tema que é escrever sobre a relevância e a importância desse fenômeno, né? Desse fenômeno mundial do vírus, né? Para o processo de regeneração. E como isso, de alguma maneira, está alinhada com essa alma de Gaia, né? que tem sofrido bastante exploração, expropriação ao longo de séculos. Então eu estou assim, já sentindo já algum tempo de entrar nessa dimensão, né? Até para tirar essa dimensão catastrófica um pouco, que eu acho que está tomando de medo muita gente, né? E entender esse processo, esse fenômeno com uma outra dimensão, né? Uma dimensão mais sagrada até. Legal. Eu estou preocupada com o tempo. A gente tem 5 minutos para fechar. E vou compartilhar minha perspectiva. Eu vi que o Danilo queria fazer uma fala, né? Então, eu vou fazer algo já no sentido de tentar amarrar o que eu percebi. E aí eu sugiro que quem quiser trazer algo depois de mim também faça algo no sentido de síntese, né? E de fechamento. O que eu percebi que é geral é que essa necessidade de fazer um encontro para trazer as referências, né? E daí pode nascer esse mapa de referências a partir do qual a gente vai entender onde estão as potenciais sinergias, né? Para a gente começar a trabalhar junto mais pragmaticamente, né? Então, a minha percepção é que seria importante no próximo encontro, o próximo encontro ser sobre isso, ou pelo menos ter um tempo bom destinado a isso. E vi outras vozes que também estão trazendo outros objetivos paralelos, né? E aí, dentro do desenho, de processo, assim, de projetos, depois do Círculo dos Sonhos, naturalmente a gente entraria numa fase de definição de objetivos. Produzir o e-book ou o que quer que seja especificamente sobre a escrita, é um objetivo que tem outros objetivos associados, né? Então, acho o que eu vejo de possibilidade para a gente seguir um próximo encontro que a gente poderia dividir ele na definição de objetivos e na apresentação de referências, ou seguir com a apresentação de referências, tomando mais tempo para isso, para fazer isso com tranquilidade, né? Enfim. E aí, paralelamente, a gente pode abrir um doc, definir alguns objetivos, ou dar sequência num outro encontro para começar a definir objetivos, delegar algumas tarefas, ou definir alguns papéis,
otimizar aí a operacionalização de algumas coisas que vão precisar estar sendo feitas, assim, estabelecer alguns prazos, coisas nesse sentido, assim, né? Entrar no planejar. Assim, para mim tá muito claro mesmo que a gente vai precisar desse encontro sobre referências e eu já sugeriria aqui, né, dando coro à Jude, que esse seja o próximo encontro. Agora, eu tentaria fazer só um encontro só sobre isso, porque eu acho que vai ser algo um pouco mais longo, assim, né? Talvez tentar definir objetivos dentro dele. Não sei se vai dar certo, assim, né? Talvez a gente encurte alguma coisa em detrimento da outra. E a minha sensação, posso estar enganado, mas a minha sensação é de que a partir do momento que a gente tem, bom, isso claro assumindo que a gente vai dar continuidade com a ideia do e-book, que eu também entendi como sendo assim agora o mais próximo de um objetivo que a gente esteja, né? Talvez não esteja muito claro como é esse e-book, mas eu acho que minimamente a gente está falando aqui de uma coletânea de textos, talvez até melhor do que e-book a gente possa pensar dessa maneira, né? Não sei. E aí a minha sensação é de que uma vez a gente tendo essas referências cruzadas, o processo de produção dessa coletânea de textos vai ficar muito mais claro, no sentido de quem de repente vai colaborar com quem vai produzir algo, né, individualmente. E o que eu sugeriria é que a gente pense em objetivos mais pontuais a partir dessa clareza, que também é uma hipótese de que a gente vai ter essa clareza, pode ser que disperse também, né? Mas eu sinto que não vai ser o caso, é uma coisa mais intuitiva. Então, resumindo, para mim, a gente se encontraria na semana que vem para falar das referências, e aí o que a gente tentaria fazer nesse encontro é limitar um flow de trabalho, pensando quem produziria algo com alguém. E aí os objetivos em si talvez possam estar nessas subunidades. É claro que a gente de repente vai ter casos em conjunto, mas eu imagino que isso eu não vejo ainda a gente imaginando isso sem antes saber muito em que área assim a gente vai estar produzindo, vamos dizer. Essa é a minha sensação, assim, as minhas sugestões. Danilo, Legal. Fala, Benito, bem-vindo. Obrigado. Eu estava ouvindo você, hay uma metodologia de System Thinking que é muito interessante, que posso compartilhar, para poder trazer todas essas referências dentro de um contexto e priorizar quais seriam as áreas. É como se você criasse não é um mapa astral, mas é um mapa que coloca os principais agentes e os principais fluxos, que podem ser coisas como confiança, pessoas, energia ou conhecimentos. Só que isso teria que ser uma sessão co-criada, que pode ser feito aqui no Zoom, usando um Jamboard, algum tipo de coisa assim, de open source. E aí esse grupo poderia dedicar uns 20, 30 minutos para criar esse mapa. E depois de criado o mapa, você consegue ancorar as referências. Benito, acho que você tá mudo agora. Eu não tô te ouvindo. Aí, voltou. Opa. O Benito me falou que tava com problema, o computador dele tava mutando. Agora voltou, mas esse mapa permite ancorar as referências, Danilo, e colocar elas com um certo ordem, que era o que você estava... Mas aí isso levaria uma meia hora de tempo tirando check-in, né? Então seriam uns 30 minutos de trabalho. O que eu já tinha imaginado para pensar nas referências, e muito relacionado com o que você está falando, e até conversei um pouco com o Lucas no chat sobre isso, é realmente fazer um mapa, no caso, não só dos sonhos, né? Algo que eu já vou tentar fazer,
e também dessas referências, e tentar ter um mínimo de clusterização, né, por áreas, assim, e aí vai ser alguma coisa um pouco mais, vamos dizer, subjetiva minha, de quais áreas estão ali emergindo, né, ou a partir da conversa. Só que o que eu estava imaginando era fazer isso após o encontro, porque isso, eu tô com a sensação que esse encontro seria longo. E aí depois do encontro eu iria assistir e fazer esse mapeamento, assim, né? E talvez eu sinto que é algo parecido com o que você está falando e que possa dar esse direcionamento. Mas de qualquer maneira, a gente passou aí 3 minutos já do que a gente tinha combinado. Acho que a gente pode pensar para o próximo encontro de fazer esse encontro de referências, trazer essas referências. Eu me coloco aí como alguém que poderia sintetizar essas referências em alguma espécie de mapa de visualização, algo semelhante com o que o Benito falou, só que eu faria isso depois do encontro, justamente para dar o máximo de tempo para a gente poder compartilhar. E aí, eu não sei o que viria a partir disso, mas de repente a gente consiga se organizar em clusters menores, a gente consiga começar de fato pôr a mão na massa. Qual que é a sensação geral desse... Danilo, eu só daria, porque eu acho assim, falar, vamos trazer referências, acho que está muito aberto. Talvez se a gente der uma orientada um pouquinho melhor, pode ajudar nesse próximo encontro. E aí, o que eu diria é tentar trazer, enfim, alguma referência, ou mesmo na fala, enfim, qual que é o seu olhar para a regeneração dentro desse trabalho, assim, né? E também se né, alguém tiver uma ideia assim de como que poderia estruturar mais ou menos, já pode ser um lugar assim, né? Então basicamente assim, qual que é o seu olhar para a regeneração, como que isso se traduz talvez em alguns autores, em algumas referências ou algumas áreas de conhecimento, assim. E se você também tiver já uma sugestão do que não pode faltar, né, para além um pouco da sua contribuição, seria legal. Não está tão claro, tão objetivo, mas acho que melhora um pouco. Eu estou sentindo um incômodo, assim, porque a gente tem falado muito do e-book, né, o e-book. E, assim, qual é a questão que me fica, assim, quando a gente fala desse e-book, a gente fecha na frente. Então, assim, se a gente coloca o foco no texto, a gente está com o campo aberto para fazer um e-book, ou para fazer uma animação. Então, assim, eu acho que se a gente esquece um pouco esse produto final e fica pensando no texto, eu acho que esse produto final organicamente vai começar a aparecer, como o e-book já apareceu. Então, a gente abre o campo para possibilidades. Eu não sei como... Acho que o Felipe tinha colocado, né, que ele ainda não está com essa clareza e talvez isso seja importante para outras pessoas, assim como ele. Mas eu acho que assim, algo que a gente poderia, né, continuar pensando é uma coletânea de textos. Isso não necessariamente precisa ser um e-book, né? Mas assim, para mim a diferença é até meia não muito clara. Mas a gente pensar numa coletânea de textos, acho que isso abre, né, para as diferentes formatações que a gente queira no futuro. Seja, né, um e-book com um design unificado, seja, enfim, o que for. Mas, Danilo, eu achei que eu tinha comentado nesse ponto, eu fiz essa pergunta para checar, e eu acho que pelas respostas que emergiu, eu acho que a gente pode fechar esse ponto, né? Assim, opa, não, realmente, vamos fazer uma coletânea de textos que vai se traduzir em um e-book. E, né, para mim não estava claro, assim, enfim, eu deixei um pouco mais aberto, mas eu acho que é uma boa ideia fechar esse ponto, assim, né? E a partir daí poder abrir para outros lugares, mas... né, acho que várias pessoas trouxeram que isso ajuda a dar um centramento, né? Total, total. Então, a gente tirou de encaminhamento para o próximo, trazer essas referências a partir da pergunta geradora que foi...
que olhar o que é você quer regeneração? algo assim, qual o seu olhar, que olhar você quer trazer, né? Enfim, qual o seu olhar para a regeneração, o que é regeneração para você, sei lá, algo assim, me ajuda aí, gente. Através de qual prisma você está olhando regeneração, né? Acho E que é a um par- lugar também de falar de onde você vem, né? Então, sei lá, o que tá vivo da regeneração na sua história hoje, tipo, Boa. algo assim. E aí, só para checar, insights pessoais e referências bibliográficas? Mais um, mais outro, ambos? Em vez Eu da acho gente que ambos. falar, como está finalizando, vamos fazer assim: insights pessoais e referências bibliográficas, sim, não, mais ou menos. Legal. Só estou querendo tirar os encaminhamentos para a gente poder se liberar. É isso? E aí a gente sente como que a gente pode caminhar para um outro próximo encontro. É isso. Queria fazer uma observaçãozinha final, que eu estava no último encontro e estou sentindo falta de um monte de vozes que estavam aqui, que estavam com força e vontade, energia para o processo, não foram contempladas nessa primeira parte, acho que não tem problema, mas seria legal se a gente conseguisse resgatar, talvez, mandar mensagem. Eu, a Lua, a Maria Clara, a Flávia, a Carol, e tem mais algumas pessoas que eu sinto que estavam motivadas para estar aqui e não conseguiram por agenda. Acho que seria legal fazer esse resgate para adicionar o mapa, só isso. Sim, isso tem a ver, inclusive, com quando a gente vai fazer segundo encontro, né? Por exemplo, esse próximo encontro, a Carol disse que às terças, às 6 ela não consegue. Então, se a gente também já conseguisse pensar na próxima data com esse detalhe dela, acho que seria bem, bem bom. Eu sugiro, de repente, quarta, às 6 da tarde. Podia abrir um Doodle, um Calendar, alguma coisa para fazer isso, para contemplar todo mundo. A gente colocou a dimensão do cuidado, e assim, uma coisa que eu venho sentindo muito e procurando cuidar, é que como nós homens falamos, né? E eu acho que essa regeneração, ela passa por a gente sair desse lugar um pouco também, e abrir esse espaço para que as meninas comecem a falar mais e a gente escutar. E isso foi bem claro aqui para mim hoje, assim, como nós homens falamos pra caramba. E aí também é um chamado para a gente cuidar disso, todo mundo. Interessante, boa reflexão. Boa escuta. Então a gente tenta pelo Doodle o próximo encontro, a gente tenta já acertar por aqui. Acho que pode ser Será um doodle com poucas opções, tipo 2 opções. Assim. Eu ia falar isso, porque senão a gente abre de novo, sei lá, tipo, se não dá na terça, tipo, sei lá, segunda, quarta e quinta, tipo, sei lá, 3 dias na semana que daria para você, tipo, votar o que seria melhor. Mantendo o mesmo horário, que eu acho que daí já pelo menos uma coisa tá resolvida. Beleza, eu toco essa parte do Doodle. E bom, estamos, acho que realmente finalizando, mas ainda assim eu quero fazer um convite aqui para quem tiver tempo de ficar nessa sala. Tem uma ferramenta que eu quero apresentar, é uma ferramenta, vamos dizer, um Kumo 2.0 para mapeamento de redes. Vem da galera do Kumo, eles liberaram acesso gratuito para eu testar com o Emergir. Eu tenho falado com eles um pouco esses últimos tempos e eu quero mostrar um pouco disso e pegar algumas ideias. Então, só para dizer isso, aí Felipe, você conseguir me mandar o host de volta, aí eu toco a partir daí. Mas queria deixar esse convite aí, porque a gente já está aqui para quem puder.
Eu fico. Então, quem não puder, tá liberado. É isso? Eu vou gravar e vou soltar aí também, mas quem não puder tá liberado. E obrigado, gente. Valeu, Tchau, gente. Obrigadão pelo tempo, atenção. Tamo junto. Tchau.